Obrigado, pastor Danilo. Para mim também é uma honra mesmo, né? Eu estive aqui e o principal da mesa, voltando um pouquinho, o problema da mesa é os quilos, né? É engordar, porque comida muito boa, por sinal, a portuguesa, né? Muito boa mesmo. Mas é realmente um prazer, né? E o ano retrasado, quando eu estive aqui, amei os irmãos, né? Não tem como não amar a família que é eterna, né? Inclusive, quando eu estive aqui, eu fiquei até impressionado comigo mesmo, porque parecia que eu já conhecia os irmãos, entendeu? Mesmo falando uma outra língua, mesmo eu nunca tinha tido contato nenhum assim com portugueses, né? E quando eu estive aqui, eu fiquei tão impactado, porque parecia que eu já vivia aqui, parecia que a gente era... E é claro que isso é uma verdade, é uma revelação, porque a família de Deus é uma única só, não existe separação, né? É para isso que o Senhor nos escolheu. Então foi realmente tremendo, maravilhoso. E quando eu estive aqui, os irmãos perguntavam pela minha família, né? Pela minha esposa, pelos meus filhos, né? E um pedido que eu fiz a Deus há 2 anos atrás é que da próxima vez que eu viesse, eu pudesse trazer a minha família, para eles serem tão abençoados como eu fui abençoado. E para a honra e glória daquele que ouve orações, né? E faz com que o que o seu coração anseia, deseja, se cumpra. Hoje, né? A minha esposa, a pastora Edna está aqui, e a Vitória fica em pé, dá um tchauzinho para todo mundo, por favor, Vitória. Eles estão aqui. Aleluia. É realmente um grande prazer. Eu tenho outro filho, Felipe, que é casado também, 34 anos. Já tem uma netinha também. Aleluia. A Helena, ele trabalha e não tem condições assim, mas eu creio que da próxima, né? Quem sabe eles virão também. Amém, irmãos? E eu fui assim impactado, porque há 2 anos atrás nós estávamos inaugurando um prédio que era aqui pertinho, que é aqui perto, né? Para cá, não sei onde que eu estou. E um espaço, metade desse espaço aqui quase, né? Desse espaço aqui, porque aqui é 4 vezes maior do que lá. Não tinha salas, né? Não tinha. E hoje a gente vê, né, como Deus em 2 anos operou milagres. Isso é privilégio demais, demais. Porque não é homens, né? Eu sei que o Danilo e a Diane têm um chamado, se dedicam, né? Sei que tem líderes apaixonados pelo Senhor nessa casa, nessa igreja, né? Pessoas assim que colocam Ele em primeiro lugar, não abrem mão de manifestá-lo. E eu sei que é isso que atrai as pessoas, é isso que faz com que as pessoas venham e fiquem, permaneçam, né? Você é um privilegiado. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, você é privilegiado. Você é muito privilegiado, muito abençoado. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Você quer que acabe 1 hora, né, Danilo? Eu vou ver se eu acabo antes. Eu vou falar, irmãos. Nós vivemos um tempo assim que parece que as coisas do céu, né, as coisas do Senhor têm uma certa dificuldade para a gente servi-lo, né, para nós realmente. E todas as vezes que nós nos vemos assim, tendo a vida cristã como algo difícil de ser vivida, né? Todas as vezes que nós nos voltamos para aquilo que Deus quer que a gente faça e a gente acha que é ruim, não vai dar certo, temos dificuldade. Todas as vezes que a gente entra por esse caminho, é porque nós acabamos nos distanciando do Senhor. É como
o pastor Danilo falou sobre a questão da intimidade, né? Quando nós somos íntimos, as coisas fluem e você nem percebe que fluiu. Sabe, as palavras saem e você nem percebe que teve que pensar para falar. Porque automaticamente o negócio jorra, flui assim de uma forma sobrenatural. E quando você menos espera, você se alegra, você se satisfaz. Porque a maior sensação de um homem ou de uma mulher que vive e que foi nascido de novo, né? Que tem um Espírito Santo dentro de você, a maior alegria, e isso eu falo, né? Porque o Senhor me chamou no dia 9 de junho de 1996. Eu já tenho algumas décadas aí andando com Ele. E foram muitas as pessoas que Ele me usou para poder dizer a mensagem, para poder falar que elas eram amadas, que Deus tinha um propósito na vida delas. E todas as vezes que essas ouviram de Deus através da minha vida, a maior sensação que eu senti, a maior satisfação que eu senti. Porque não existe nada nesse mundo que seja tão pleno e tão maravilhoso quando você é instrumento de Deus para poder falar dele, mostrar a ele a alguém. E essa pessoa ter os olhos abertos, essa pessoa, sabe, se alinhar, essa pessoa perceber que realmente ele é real, ele é verdadeiro, ele é maravilhoso, né? E a recebe como o mensageiro foi recebido. E eu gostaria de falar sobre isso, né? Não sei se ele colocou, pode colocar, né? Eu quero falar sobre isso. Antes de formado, escolhido. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você: antes de você ser formado, no ventre da sua mãe, Deus te escolheu para Ele. Para Ele. Você é de Deus. Você pode falar para a pessoa: você é de Deus. Você não é daqui, você é de lá, né? Sua pátria não é essa. Ele vem, né? Quantos creem que o Senhor está voltando? Dê um glória a Deus bem alto aí. Está voltando. E é essa expectativa que eu e você devemos viver. E aqui no livro de Jeremias, né, o profeta, o Senhor revela coisas aqui para ele quando chama Jeremias, que em Cristo eu e você podemos ter revelação dessas coisas também. Porque da mesma maneira que Deus operou e opera, e amanhã vai continuar operando, Ele continua da mesma maneira. Ele nunca muda. Ele nunca muda. Da mesma maneira que escolheu no passado, da mesma maneira que escolhe hoje, amanhã Ele vai estar escolhendo da mesma maneira. E todos os que são escolhidos, é da mesma forma que Ele opera, que Ele faz. Por isso que nós precisamos, sabe, fazer com que essa nação, assim como a Itália e todas as nações pelos quais Ele nos mandou ir e falar, e ensinar, e batizar, e amar, nós precisamos realmente declarar para todos que o Senhor ama, e que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, sabe, que Jesus realmente tem propósito na existência da vida humana. E aqueles que são escolhidos, automaticamente os seus olhos serão abertos e eles desfrutarão da abundância da nova vida que em Cristo nos foi dado. E aqui com Jeremias é a mesma coisa. Quero ler com você o texto, Jeremias capítulo 1, né, se você está aí. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio, a Jeremias veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim, Jeremias, me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci.
E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Verso 7, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tenha medo, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantares. Fecha seus olhos, curva a sua fronte. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Eu vim aqui por ti, Senhor. E eu sei que o Senhor tem prazer quando nós nos aproximamos e cremos que o Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que move o nosso coração, o Senhor é aquele que teceu todo o nosso ser, o Senhor é aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor, nós estamos aqui rendidos aos teus pés. Senhor, nós não abrimos mão do seu guiar, do seu falar, nós não abrimos mão do seu operar em nós. Por isso, em nome daquele que vive e reina, em nome de Jesus Cristo, do qual o seu Espírito habita em nós e flui através das nossas vidas, fala conosco nessa manhã, Senhor. Viemos para entrar pelas portas que nos levam além, porque as portas que nos levam além são aquelas que o Senhor abriu e ninguém pode fechar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós podemos imaginar. Por isso nós nos prostramos e nos rendemos para ouvir a sua voz e receber vida e vida em abundância. Levanta uma das suas mãos aos céus, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor, porque eu quero andar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Faça na minha vida com que a sua vontade seja feita assim como ela é feita nos céus. Eu creio que em Cristo eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos, para ser instrumento e abençoar muitos outros. Eu creio e eu quero, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Então nós percebemos aqui, irmãos, que o profeta Jeremias foi escolhido, e é tremendo tudo o que o Senhor realmente fala com ele. E nós podemos perceber realmente que, da mesma maneira, eu e você fomos também escolhidos. Eu e você também fomos formados. O salmista lá, no Salmo 139, do verso 13 ao 16, ele fica embasbagado, porque ele diz assim: pois tu, Senhor, formastes o meu interior, e me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, não havia forma, e no teu livro foram escritos
todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você pode dizer para o irmão que está perto de você: irmão, há uma história maravilhosa, escrita, determinada. Sabe, tudo já foi observado, visto. Nós não somos pessoas que vivemos aquém do que está por acontecer. Porque Ele, antes da fundação do mundo, já nos formou, já nos criou, desde o ventre materno nos abençoou. E todos os nossos dias foram escritos e determinados para sermos bênçãos, para avançarmos naquilo que Ele deseja, sem que nenhum deles ainda viesse a existir. Aleluia! Você não fica cheio de Deus quando ouve isso, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele não é mau. O nosso dom, o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, em Cristo, a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, que nos tem abençoado. Fala para o irmão que está perto de você: você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Aí no verso 4, Efésios capítulo 1, verso 4, ele continua dizendo, o apóstolo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Pergunta para o irmão: irmão, quantos anos você tem? Fala para ele: não é essa a idade não, a sua idade é antes da fundação do mundo até agora. Porque você é eterno como Ele é eterno. É claro que existe um período para nós vivermos, mas a nossa história não se resume aos poucos anos que nós viveremos nessa terra. Nós não temos início, não temos fim, porque nós somos como Ele, Alfa, Ômega, princípio e fim, eternos como Ele, porque todos os nossos dias Ele já nos abençoou. E aqui em Efésios, nos escolheu antes da fundação para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. O Senhor te ama demais. Sabe, o Senhor tem um propósito gigante na sua vida. Compartilhei ontem. Hoje é que dia? Hoje é sábado, né? Estou meio perdido também. É que eu sou eterno, então às vezes esse negócio de terra, entendeu? Aleluia! Eu estou dando aula para o seminarista, sexta-feira eu vim e eu estava falando com eles. Uma das expressões da minha vida que eu nunca esqueço com o Senhor, né? E que os últimos tempos têm me feito lembrar e eu tenho voltado a proclamar. Eu me converti no dia 9 de junho de 96. E pela misericórdia e graça de Deus, porque não tem nada a ver comigo, é tudo com Ele, tudo por Ele, tudo para Ele na minha vida. Ele me manteve nesse tempo todo com Ele, nunca me desviei. Mas uma das expressões que eu usei muito tempo na minha vida, principalmente nas primeiras décadas da minha vida cristã, nova vida, foi: eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser que eu faça. Era sempre uma abertura nesse sentido de não ter nada a ver comigo, porque tudo que eu queria era dele, era para Ele. Eu quero fluir, eu quero viver, eu quero servir, eu quero amar, eu quero fazer com que a sua vontade seja em primeiro lugar e não a minha. E por muito tempo eu vivi isso, e com 7 anos de conversão eu fui ordenado ao ministério da palavra. 7 anos o Senhor já me levantou como pastor, porque eu descobri que o meu chamado não era para ganhar dinheiro. O meu chamado era para servi-lo, servindo pessoas.
Meu chamado era para servi-lo, sabe, servindo a igreja, vivendo a vida da igreja, sendo instrumento na mão dele, para abençoar muitas outras pessoas. E isso para mim faz todo sentido, porque realmente essa é a minha plena satisfação de vida, porque eu não consigo encontrar em nenhum outro lugar isso que eu recebo dele, porque realmente a cada dia ele me atrai, ele me chama, ele realmente tem prazer em ouvir a minha voz, em desfrutar da minha presença, porque eu vim dele e eu vou voltar para ele. Você pode dizer para o irmão que está perto de você: irmão, você veio do Senhor e você vai voltar para o Senhor. Aleluia, aleluia. E eu fico muito feliz em relação à obra aqui em Portugal, aos frutos aqui em Portugal, né? A IBAV Guimarães, porque realmente isso é convicção de que realmente o Senhor está operando, de que o Senhor está fazendo, de que Ele realmente está selecionando, está escolhendo, está atraindo, está chamando eu e você para algo que vai além do que nós podemos imaginar. Além do que nós podemos imaginar. Por isso eu quero te dar uma dica, irmão: não se limite ao que você vê. Você não foi chamado para viver em função do que você vê. Você não foi chamado por Deus para viver em função daquilo que é visível, porque tudo que você vê vai acabar, vai desaparecer. Você foi chamado para viver em função daquilo que você não vê, porque o que você não vê é eterno, é sobrenatural, é maravilhoso, porque isso realmente vai te levar a viver plenamente satisfeito, porque Ele é tudo o que eu e você precisamos. E hoje eu e você somos os profetas da nova aliança. Somos os profetas que anunciam e desfrutam desse amor incondicional do Senhor, do perdão total dos nossos pecados, que em Cristo já foi nos dado, porque o Senhor já nos deu através da justificação, do sangue de Jesus que foi derramado, da justificação pela fé, que é a graça, e não pelas obras, porque pelas obras nós não recebemos nada. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos, verso 10, Efésios 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então tudo já foi preparado para que nós venhamos a andar por elas. Efésios 2, 8 a 10 diz que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras. Não por obras, mas nós fomos salvos pela graça, para as boas obras. Essas boas obras que eu e você estamos fazendo, são aquelas que Jesus, voltando, vai estabelecer o seu tribunal, e nós vamos colocar as nossas boas obras sobre o fundamento. E a Bíblia diz que virá o fogo, e o que permanecer sobre o fundamento, que é Cristo, vai receber galardão, vai receber recompensa, porque não foi nós que fizemos, foi Ele que fez através da nossa vida. Então Ele vai ser honrado, adorado e glorificado, porque o que nós fizemos não fazemos por nós, nós fazemos para Ele, por Ele e para Ele. Somos os profetas que anunciam que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não tem nada a ver conosco, porque o Senhor lá na cruz do Calvário, sabe, já declarou, entregando a sua própria vida, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1, não tem mais nada. Mas nós sabemos que hoje muitos sofrem, né? E até mesmo cristãos, sabe, padecem, sabe, com doenças emocionais,
sabe, incredulidade, apatia, mornidão. Sabe, muitas vezes, eles não conseguem acreditar no que eu estou pregando, porque eles estão tão envolvidos no visível, que eles não são capazes de discernir o invisível, de que é aquele que reina, vive e continua operando, e nos guiando a toda a verdade, para que a gente seja bem sucedido, em tudo que nós intentarmos fazer, porque Ele já nos abençoou, Ele já nos supriu, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Hoje o que mais mata é a depressão, a solidão, a independência. Satanás continua o seu trabalho de destruição de vidas, porém Deus nos chamou para sermos os seus profetas. Assim como Jeremias foi chamado, eu também fui chamado e você também. Nós fomos chamados para sermos os ministros das boas novas da salvação. Nós somos chamados por Deus, sabe, para proclamarmos o ano aceitável. E é esse ano, é o ano aceitável. A partir do momento que eu acredito que o sacrifício foi consumado, o sangue foi derramado. Eu quero te dar uma dica, né? Quero acreditar, e se você não teve ainda a experiência de poder falar para as pessoas o quanto elas são amadas, quero te incentivar após conferência, que você faça isso com a sua família. Hoje, liga para alguém que você conhece e fala: olha, eu tive no culto e Deus me lembrou de você. E você ser profeta para dizer para ela: olha, o que Ele manda eu te dizer é que você é amado, que Jesus te ama, que Deus tem um propósito na sua existência, que você não está sozinho, Ele está aí do lado de você, porque Ele te formou no ventre da sua mãe, e desde lá, Ele já te conhece e te separou para Ele. Se Ele é do Senhor, escamas vão cair, coisas vão acontecer, e Ele vai se encontrar com o Mestre, porque o Senhor o separou para Ele. Amém, queridos? Eu coloquei alguns princípios aqui para nós nos aprofundarmos. E eu queria compartilhar com você rapidamente, né? Eu coloquei, está aí até no telão. Antes de formado, escolhido. Como? Como assim? Como que eu posso avançar nessa revelação de Deus para mim e para você? Porque se Ele me escolheu, há um propósito. Ninguém foi escolhido por Deus que não tenha propósito de existência, propósito de vida. Ninguém foi escolhido de Deus, sabe, se não anseia uma satisfação que vai além daquilo que o dinheiro pode dar, além daquilo que o casamento, dos filhos, do ministério, além de tudo que eu possa desfrutar. Se eu for escolhido, eu já sou suprido, eu já sou abençoado. E muitas vezes, pelo próprio fato das vezes, de vez em quando a gente, sabe, escorregar, entendeu? E acabar se alimentando do que não devia, sabe, abrindo o que não era para abrir, nós entramos na mornidão, nós entramos na apatia, e não desfrutamos mais da abundância da nova vida que em Cristo foi nos dada. E eu queria compartilhar com você rapidamente, antes de nos formarmos escolhidos, como? Nunca duvide. Fala para o seu irmão: irmão, nunca duvide. Nunca duvida. Você foi formado por Deus no ventre da sua mãe. Nunca duvide de que você foi chamado por Deus nessa geração. Você não foi chamado por Deus, sabe, para a próxima ou para a anterior. Não, é para essa, é para agora, é para hoje, é para hoje, é para essa nação. Se Deus está te estabelecendo aqui, é para essa nação. Deus te escolheu, te separou, Deus te capacitou, Deus te conhece. Nunca duvide. O diabo vai fazer com que você duvide. O diabo vai fazer com que você se distraia. O diabo vai fazer com que você se envolva com muitas coisas para perder o propósito pelo qual ele te escolheu.
e que nenhum outro é capaz de satisfazer você conforme Ele é capaz de satisfazer você. Muitos passam pelo novo nascimento, muitos passam pelos cultos, muitos passam, pelos encontros, mas quando voltam a viver a vida normalmente, o diabo vem e lança dúvidas. Lança dúvida no coração, lança dúvida quanto ao amor, ao perdão, à cura, à libertação. E todas as vezes que nós abrimos para duvidar, irmãos, a dúvida agride a integridade e a fidelidade de Deus, porque Ele não é homem como eu e você. O Senhor não cria ninguém e depois descria, não. Ele cria e permanece criado. Ele escolhe e permanece escolhido. Mas muitas vezes nós acabamos titubeando. Muitas vezes nós acabamos, achando que não é bem assim, né? Quem sou eu? Quem sou eu para poder ser esse que Deus vai usar? Não, o Senhor usa o pastor Danilo, o Senhor usa a Tiane, o Senhor usa os líderes. Quem sou eu? Todas as vezes que a gente entra por esse caminho, nós perdemos o propósito, nós perdemos a essência. A nossa satisfação, ela é diminuída, porque nós duvidamos daquilo que Deus realmente nos deu. Nós vimos aí, algum tempo atrás, a pandemia. Nós estamos vendo hoje muitas coisas acontecendo no mundo, Israel, as guerras. Nós estamos vendo muitas coisas, que de repente isso tudo pode gerar dúvida, pode gerar, pode gerar obstáculos em relação àquilo que Deus diz ao nosso respeito. E tudo isso, com certeza, acaba fazendo com que a dúvida cresça. E automaticamente o Senhor deixa de operar, deixa de realizar. Eu quero acreditar que Ele não deixa de fazer, Jó, ele diz que os planos e os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. O nosso Deus, que é imutável, como eu disse para você, o que Ele determinou vai se cumprir. Vai se cumprir. A obra foi consumada na cruz do Calvário. Para todo o que crê, para todo o que crê e para todo o que não crê, porque já foi consumado. Mas muitas vezes o Senhor é impedido de operar, porque muitas vezes os seus escolhidos duvidam de que foram escolhidos. E aí, pelo fato de deixar de crer naquilo que Deus diz, eles passam a crer naquilo que as pessoas falam. E aí eles diminuem, aí eles param. E aí o que Deus faz? Deus pega e levanta outro para fazer aquilo que era para eu e você fazermos, para eu e você fluirmos. Porque os sonhos e os planos de Deus, eles nunca serão frustrados, porque a obra foi aprovada. Existe lá no céu alguém que está à destra de Deus, que advoga, que intercede por mim e por você. E esse é Cristo, é o Senhor Jesus. Como o pastor Silvio ontem ministrou para nós aqui, Ele no centro, Ele o tudo, Ele o principal. Ele precisa voltar, a ser o centro e o principal do nosso coração. Porque Ele não é homem para mentir, de forma alguma. Assim como Jeremias, eu e você fomos escolhidos por Cristo para um grande propósito. Uma das grandes dúvidas que o diabo coloca na vida dos cristãos é sobre a escolha, é sobre o novo nascimento. E a principal dúvida que é gerada em relação a isso é aquela coisa de que foi eu que escolhi. E se foi eu que escolhi, então tem alguma coisa errada, porque não está dando certo. Mas a Bíblia diz que não foi eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Lá em João capítulo 15, verso 16, o próprio Senhor Jesus, Ele diz, para mim e para você, Ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Fruto. Você pode falar para a pessoa que está perto de você, fala, você é escolhido. Fala para ele, você não escolheu, você é escolhido de Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor impediu com que tudo viesse te abater, porque Ele tem um propósito gigante na sua vida, filho. Gigante, gigante. Segundo princípio, para que nós possamos realmente fluir e cremos que fomos formados e escolhidos. Segundo, não rejeite o chamado de Deus por falta de capacidade. Muitos não fluem porque eles se acham incapazes de fazer algo, de falar algo, de curar alguém ou de libertar alguém. Quem sou eu para fazer isso? Jeremias também sentiu isso. Jeremias também sentiu isso. E o Senhor disse para ele, não fale que você não passa de uma criança. Porque tudo que eu te falar, você vai falar a todos. Aí ele fala, não tenha medo. Não tenha medo. Ou seja, não fique apreensivo, não. Tudo que eu quiser que você faça, você vai fazer. Eu vou te dar. Você sabia que a nossa capacidade humana, o Senhor na sua palavra diz que toda a nossa capacidade humana para Ele é como trapo de imundícia, é justiça própria. Todas as vezes que eu quero dar fruto na força do meu próprio braço, isso é desqualificado para Deus. Deus não aceita, porque não tem nada a ver com a morte do Filho, com o sangue de Jesus derramado, porque eu não dependo dele, eu dependo do meu carisma, eu dependo da minha maneira de ser. Então todas as vezes que eu acho que é eu que tenho que fazer, automaticamente o que eu quero fazer não vai dar em nada. Pode até construir, pode até surgir, pode até aparecer alguma coisa, mas logo em seguida vem um vento e acaba com tudo. Porque não é de Deus, porque não é do Senhor, porque não é do Senhor. Isaías 64 verso 6 diz isso. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Inclusive até aqui, quando o Senhor diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia aqui, se você for ver numa atualização hoje, o que isso significa? É absorvente usado de mulher. Para você ver como que Deus em Cristo já nos libertou de nós mesmos. Aleluia. Você pode dizer para o irmão que está perto de você, irmão, não tem nada a ver com você, meu irmão. Tem a ver com Ele, porque é dele, é para Ele. Amém, irmãos? Então não tem que cansar, não tem que parar, não tem que voltar para trás. É permanecer nele, é um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é em Cristo. Porque em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo nenhuma condenação há. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo nenhuma enfermidade me abaterá. Em Cristo eu sou liberto. Em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu posso todas as coisas. Porque Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu seguro. Ele é a minha proteção. Ele é a minha provisão. Ele é tudo o que eu preciso. Nele eu sou mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. O Senhor não quer nada de mim nem de você. Tudo que for produzido por mim ou por você é baseado em habilidades naturais. Por isso que a gente precisa crescer em conhecer a Cristo. Por isso que a gente precisa crescer em depender de Deus, para que em tudo Ele possa se manifestar. Porque Ele manifestando na minha vida, Ele manifestando na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, Ele realmente operando através de mim, eu posso descansar, porque Ele é o Todo-Poderoso. E mesmo que os ventos mudem,
eu vou perceber que aquilo é para o meu bem, porque eu vou crescer. Porque nada comigo é por acaso, porque eu sou abençoado. Tremer, terceiro, eu até coloquei aqui, antes de formado, escolhido como? Tremer é permitido, decida obedecer. Jeremias quis obedecer, sim ou não? Jeremias, como eu li aqui, ele quis obedecer? Não. Quando ele disse, verso 8, Jeremias, aqui quando eu falei aqui, ó, verso 7, Jeremias capítulo 1, verso 6 eu vou ler. Então lhe disse eu, o Senhor disse, né? Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, te consagrei e te constituí. Verso 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias ficou com medo. Jeremias resistiu àquilo que Deus havia dito para ele. É claro que Jeremias, quando você pode perceber aqui nas expressões de Jeremias, que realmente há um respeito, há um temor, no sentido de que realmente quem sou eu para ser escolhido? Mas ao mesmo tempo também, sabe, há uma resistência para colocar em prática aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado. Muitas vezes, como profetas de Deus, nós sabemos para onde estamos sendo enviados, porém temos medo, receio e temor, e isso nos trava, nos impede de cumprir o chamado. A obra de Deus, porém, não para, e aí Deus vai e envia outros. O Deus que nos chamou, Ele nos capacita, e principalmente, Ele nos acompanha e nos livra. Jeremias ficou receoso, mas Deus não disse que ele iria sozinho. Deus disse que iria com ele. Você nunca está sozinho, sabia, meu irmão? Nunca. O Senhor está com você 24 horas. Ele nunca te abandona. Ele nunca deixa de estar perto. Tudo que você vive e faz, é Ele vivendo e fazendo através da sua vida. Às vezes, Ele nem permite a gente saber, mas é Ele que está fazendo, Pedro. É Ele que está operando, é Ele que está se manifestando. Porque Ele é tão nobre, Ele é tão maravilhoso, que às vezes a gente acha que é nós, mas não é nós, é o Senhor. É como muitas vezes a gente vê no Novo Testamento, Ele curando enfermos, e aí depois da cura, Ele fala para os enfermos e diz, a sua fé te curou, vai, descanse, né? Muitas vezes o Senhor coloca, mas que fé é essa que é minha? Não é minha, foi Ele que operou. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E da mesma maneira, para todas as outras coisas também, porque é Ele que nos acompanha, é Ele realmente que nos guia e que nos conduz. Mas para isso é necessário que haja uma obediência. Obediência no que, pastor? No chamado, no propósito. Ele me escolheu para algo, então eu devo aplicar, praticar, eu devo colocar em prática, eu devo obedecer. É como a Marta lá em João capítulo 11, né? Verso 39 e 40, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas aqui Lázaro tinha morrido. João capítulo 11 está falando sobre a morte de Lázaro. Jesus é avisado, Jesus é amigo de Lázaro, amigo íntimo. Jesus, se tinha um lugar que Jesus gostava de estar, era lá, na casa deles. Porque ele realmente era muito querido, era muito amado por todos. E Lázaro morre. Aí mandam avisar o amigo de Lázaro, Jesus. E Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, você conhece a história? Quando Jesus chega, a Marta, a irmã de Lázaro, recebe ele. E ela começa já a dar um monte de ordem para ele, um monte de colocação para ele.
E aí Jesus disse para ela: Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aí depois ele manda chamar Maria. Maria vem com outra atitude. Ela se prostra, ela chora. Ela leva o próprio Senhor Jesus sentir o que ela estava sentindo. E ele chora também de compaixão. Mas aí, passado um determinado tempo, Jesus decide ir para o túmulo. E aí é o que eu quero ler. Aí João 11, 39, 40 assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí o verso 40 diz: Jesus responde para ela: Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas Jesus aqui, quando ele fala assim, não te disse eu, é porque ele já tinha dito isso para ela. Quando ele chegou na aldeia, quando ele chegou lá, ela estava repetindo algo que ele havia dito. O que era para ela fazer? Era para ela obedecer a partir da primeira vez que ele falou. Mas ela não obedece. E aí, por conta de tanto amor, ele diz de novo para ela: não te disse eu, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus chama Lázaro, e Lázaro sai para fora. Eu quero desafiar você a obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque você vai ver a glória de Deus. Você vai experimentar um nível muito maior do que você já experimentou. Porque a glória de Deus é o próprio Senhor se manifestando através de nós, fluindo através de nós. É trazendo à existência aquilo que Ele já viu antes que os nossos dias fossem estabelecidos sobre a face da terra. Porque Ele é maravilhoso, Ele é sensacional. Na ressurreição de Lázaro, Jesus exorta Marta a obedecer, para ela ver a glória de Deus. Para ela ver a glória. E por último, formados e escolhidos. Os profetas sabem o que significa ser tocado nos lábios pela mão do Senhor. Jeremias é tocado nos lábios. Depois das indagações, depois das questões que ele coloca, aí o Senhor vem, tira a brasa e toca nos lábios. E aí o Senhor manda ele ir. Manda ele ir primeiro para arrancar, para derribar, para tirar tudo aquilo que é mentira na vida das pessoas. Sabe, de que Deus é carrasco, de que o juízo virá. Sabe, de que eu sou salvo pela obra, por aquilo que eu faço, e não pela fé, não pela obra consumada. Eu fui escolhido. O Senhor manda Jeremias: vai e derruba, retira, e depois planta a fé, planta o amor em que você é amado, planta aquilo que eu estou te dando, aquilo que eu estou estabelecendo para você. E Ele toca na boca, toca nos lábios. Verso 9 aí. A boca. Por que a boca? Porque a boca fala de anunciação, de proclamação, de confissão de vida ou de morte. Pela boca sai o que é vida, sai o que é morte. Provérbios diz isso, que pelo falar eu posso tanto edificar, como eu posso destruir também, O que você diz ao seu respeito? Aquilo que Deus falou, ou aquilo que você acha que deve ser dito, ou o que as pessoas falam? O que você fala? O Senhor te toca, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor já te abençoou com tudo. Mas como que você flui? Como que você, declara, proclama isso? Porque a boca, ela fala. Os profetas do Senhor hoje revelam aquilo que está no coração de Deus. Você sabe que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quero te perguntar, do que está cheio o seu coração? Eu não sei do que está cheio, mas uma coisa como profeta eu posso te dizer nessa manhã: o seu coração foi criado por Ele, e Ele já encheu o seu coração de fé, de esperança, de amor.
Ele te separou, Ele te guardou, Ele te livrou, Ele te protegeu, Ele te supriu, para você ser abençoado e feliz, para que outros possam enxergá-lo através de você e querer servi-lo, porque vê o Senhor na sua vida, porque você foi separado. Hoje os profetas do diabo têm avançado muito mais com as mortes, porque nós percebemos um nível de desesperança, sabe, muita incredulidade, muita mentira, muito engano. Por que nós estamos vivendo um tempo assim hoje? Porque os profetas do diabo, porque a morte do diabo opera mais do que a vida de Deus. Agora, como que nós contra-atacamos os ataques do inferno? Proclamando aquilo que a palavra de Deus diz. Que a palavra de Deus fala: ao meu respeito é o seu respeito. Não somente a mim individual, mas a minha família, a minha geração, aos meus amigos, aqueles que estão perto de mim. Quero perguntar para você: quantos querem ser profetas das boas notícias? Existe uma porta que vai te levar além. Essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. E você já passou por ela, porque Ele escolheu, Ele te formou, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te abençoa com tudo que você precisa. Fale daquilo que Ele já te deu, porque você é rico de uma forma sobrenatural, e tem muito, não só para você, mas para muitos outros que estão perto de você também. Fique em pé no seu lugar, por favor.